e a nossa adoração. Aleluia, Jesus. Deus é muito bom. Aleluia. Deus é bom. O inimigo não vale nada. Amém? Ele se mostra, como nós estávamos falando, né? Ele se mostra na destruição. Ele se manifesta através disso que ele pratica. E nós, quando observamos essas coisas, isso machuca a gente, né? Mostra para nós a nossa impotência, o quanto nós não temos a capacidade de nada. A gente só não consegue entender por que as pessoas se acham tão autossuficientes. Mas a gente entende que é só Deus nas causas. E que se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, estaríamos todos nós destruídos. A palavra de Deus diz assim que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o que nós estamos vendo é a manifestação da falta do amor mesmo. É a manifestação disso. E o amor, e a palavra de Deus diz assim, que Deus é amor. Deus é amor. E se nós dissermos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, verdadeiramente nós não temos o amor de Deus no nosso coração. Isso, esquece, não vai acontecer. Mas ao longo do tempo nós vamos aprendendo algumas coisas, não é? Por exemplo, a volta de Jesus é iminente. Ele vai vir buscar a sua igreja. Os sinais estão estabelecidos dentro da sua palavra. Ele diz dentro da sua palavra que a fé ela iria ser deixada de lado. A fé ela seria deixada de lado. Que as pessoas não procurariam mais a Deus por causa dele, mas sim por causa daquilo que ele pode dar. E se não existe um Deus que dê para eles, dê para as pessoas o que elas querem, elas vão buscar em outro lugar. A palavra de Deus diz assim que as pessoas não suportariam ouvir a verdade, mas elas procurariam pessoas que falassem aquilo que lhes agradasse. E como a volta de Jesus é iminente, é o cumprimento dessas profecias. Que tudo que está escrito aqui, está escrito para o nosso proveito, para o nosso ensinamento e para o nosso fortalecimento. Se eu pudesse dar um conselho para alguém, ou dizer para alguém aqui, olha, faça isso aqui, isso é o melhor que você pode fazer, eu diria assim, ó, leia a Bíblia, ore e jejue, porque isso é o que vem do céu. A palavra de Deus fala sobre o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Se você quer um alimento, essa é a palavra, e a palavra é verbo. Então esse verbo, ele manifesta todo o seu poder através dessa palavra. Então nós podemos falar como, eu tenho gravações, eu observo lá, ouço depois, e vejo que, olha, quantas palavras são ditas ali. Quantas palavras já foram mencionadas nesse ponto, mas todas elas partiram de um princípio, desta palavra. Então esta palavra é o alimento diário para cada um de nós. Se você quer um alimento diário, você baixa no seu celular, hoje você tem o aplicativo da Bíblia, você baixa ali, você ouve a Bíblia. Se você não pode ler, você ouve a palavra de Deus. E eu me recordo que em 2009, quando nós fizemos o batismo do Carlinho, eu sempre dei uma Bíblia para quem é batizado, só que ele não enxerga. E eu orei a Deus e falei, Senhor, como é que eu vou presentear ele com uma Bíblia? Aí durante umas vezes que eu levei ele embora, eu disse para ele assim, você tem aqueles toca-CD? Ele falou, eu tenho. Eu orei a Deus e dentro da Bethsaida uma vez eles distribuíram CDs da Bíblia, MP3. E eu lembro que eu falei, eu
precisar conseguir isso. E eu lembro de ter ligado para um irmão que trabalhava na Sociedade Bíblica do Brasil, e ele me arrumou um. E eu peguei e presenteei ele com a Bíblia. Porque se ele não podia ler, ele podia ouvir. Então, se você não pode ler, parar para ler, põe a Bíblia para você ouvir. Porque isso é que vai te sustentar. Às vezes as pessoas vão dizer assim, mas eu não consigo entender, mas ouça. Ouça. Daqui a pouco Deus vai trazer um entendimento para você. Ouça. Para ali, se está deitado para ouvir alguma coisa, ouça a Bíblia. Põe no livro de Salmos primeiro, depois você vai para Provérbios, depois você vai para o Cântico dos Cânticos, depois você chega em Eclesiastes, depois você vai vendo tudo que Deus está falando através dos profetas, depois você vai no Velho Testamento, faz um passeio dentro da Bíblia. Daqui a pouco você já está conhecendo a Bíblia inteira. Porque se nós temos a nossa mente ocupada, a mente vazia, procurando alguma coisa para preencher, preencha com a palavra de Deus. Posso dizer isso para você, que muitas vezes eu estou ali parado, observando, às vezes eu olho para o céu, o Espírito Santo de Deus vem e ministra uma palavra no meu coração, e essa palavra que é ministrada no meu coração, já vou e já busco um louvor que se adequa, e já coloco dentro do grupo, da igreja, e já coloco ali uma palavra, aquilo que Deus ministrou no meu coração. Porque a gente precisa disso. Porque nós não sabemos o que pode acontecer no outro dia, no dia da manhã, uma hora depois. Mas essa é a nossa estrutura. A nossa estrutura. Nós precisamos nos estruturar no Senhor. O que significa essa estrutura? Significa organizar. Você imagina uma pessoa que construiu uma estante, umas prateleiras com madeiras usadas de qualquer jeito, colocando de qualquer forma. Vai chegar alguém que sabe fazer bem feito e vai desmontar tudo, fazer tudo de novo como tem que ser feito. Às vezes a nossa vida está assim, toda falta de organização, Deus vai lá e organiza tudo, tudo no seu devido lugar. Amém? Mas Ele traz isso para nós que servimos a Ele. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9. A partir do verso 57. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Lucas 9, a partir do verso 57. Essa Bíblia aí é a sua, irmão? É sua essa Bíblia? Essas letras em vermelho é tudo as palavras de Jesus. Tudo foi Ele que falou. Por isso que está em vermelho. Tá bom? Vamos lá. A partir do verso 57, a palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se nós lêssemos somente esses dois versículos, você vê que Jesus, ele disse: não caminhe comigo por interesse. Amém? Não caminhe comigo porque você está precisando de alguma coisa. Não caminhe comigo se não for um sacrifício para você ter que caminhar. Não caminhe comigo se não for para você me seguir e seguir aquilo que eu estou falando. Amém? Porque tudo aquilo que a gente podia fazer no mundo, nós fizemos. Amém? Quem fez? Quem acha que fez tudo que tinha que fazer, até mais, tá bom? Pode levantar. Sabe que não devia, a gente fez. Amém? Nós fizemos tudo. Então agora, nós não queremos voltar mais para lá. Eu não quero, você quer?
Nós não queremos, eu não quero mais voltar para lá. Então daqui para frente eu preciso olhar para frente e seguir quem está na frente. E quem está na frente é o Senhor. Então Ele que está dizendo para mim, então se você quiser vir após mim, tome a sua cruz. O que seria a sua cruz? Seria todos os erros que você cometeu, toda a bagagem que você conquistou ao longo dessa caminhada. Agora toma a sua cruz e me segue. Ah, mas Senhor, mas eu tenho uma família. Você vai ter que vir com a família. Ah, Senhor, mas eu fiz isso. Não, os seus pecados estão perdoados. Essa bagagem fica para trás. Ele diz, dos seus pecados não me lembro de nenhum. O que é pecado, essa bagagem não carrega. Chegou em Cristo, ele alivia. Agora a sua natureza humana e o seu caráter terão que ser transformados. E essa é uma das partes mais difíceis. Porque o caráter se forma até os 5 anos de idade da criança. Depois disso, não tem mais o que fazer. É educação. É educar segundo os costumes da sociedade. Então, quando você chega com o caráter deformado diante de Cristo, a primeira coisa que Ele faz é quebrar o vaso. Quebrar o ego. Desmontar toda a nossa estrutura e nos ensinar a caminhar, enxergar como Ele enxerga e caminhar como Ele caminha. Você imagina você que tomou todas as decisões da sua vida, você tem que perguntar para alguém o que você deve fazer. Imagina isso. Você que pagou as suas contas a sua vida toda, agora você tem que depender de alguém que pague suas contas. Seria mais ou menos isso. Então não venha no Senhor por interesse, por aquilo que Ele pode te dar, aquilo que Ele pode conceder para você. Salomão teve a oportunidade de pedir ouro e prata, mas ele pediu sabedoria. Porque ele pediu sabedoria, Deus lhe concedeu prosperidade, ouro e prata. Então quando nós chegamos ao Senhor e falamos verdadeiramente, queremos seguir por onde tu fores, de acordo com aquilo que nós vivemos. E Deus no caminho, Ele não vai te deixar assim. Ele só quer ver se o seu interesse maior é somente isso. Qual é o seu interesse? Naquele cego, ele pergunta, o que queres que eu te faça? Aquele cego poderia dizer, eu queria uma sandália nova, porque essa já estou pisando nas pedras. Ele poderia dizer, eu queria uma roupa nova. Ele poderia dizer, eu quero uma capa nova. Mas quando Jesus pergunta para ele, ele disse, eu quero ver. Era o que aquele homem queria. Então Jesus concede a ele o que deseja no coração dele. Só deu uma caminhadinha a mais. Ele disse, eu vou untar os seus olhos. Nesse ele disse, então veja. No outro ele disse, eu vou untar os seus olhos e você vai até o tanque e vai se lavar. Para um ele faz na hora e para outro ele manda andar ainda. Se o homem já não enxergava, imagina com barro nos olhos. Mas o trabalho dele era ir até onde estava o tanque. Onde fica o tanque? Onde fica? Ele não sabia. Mas alguém o conduziu até o tanque. E chega lá e lavou os olhos. Quando ele lava, ele volta enxergando. Então, para uns, Deus realiza na hora. Para outros, Deus fala, vai, anda mais um pouquinho que está ali, ó. Você vai lá e se lava, você vai voltar vendo. Então, não é o nosso interesse que ao caminhar com Cristo, vai fazer com que a gente tenha mais dinheiro, ou a gente tenha roupas melhores. Não, não é isso. É a sua alma, é o seu espírito, é a sua adoração, é aquilo que nós fomos, eu vou usar essa palavra, não é essa, mas eu vou usar, nós fomos fabricados para fazer. Você imagina só, todos esses instrumentos, eles foram fabricados para funcionar. Alguma coisa está errada que não está funcionando. Parou de funcionar alguma coisa que está deixando ruim. Então o som que eu aumentava só um pouquinho, agora tem que aumentar quase tudo. Algumas coisas não estão funcionando corretamente. Então para aquilo que ela foi feita, alguma coisa está impedindo que prossiga. Nós
nós fomos projetados para louvor e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No caminho, nós adquirimos uma personalidade diferente. Nós paramos de fazer isso. Quando que a gente parou? Você sabe quando você parou de adorar a Deus? Quando você passou a ter consciência da sua vida. Quando adolescente. Porque na inocência, Adão adorava a Deus. Quando ele passou a ter conhecimento, aí veio o pecado. Então nós precisamos entender que o caminhar com Cristo significa que nós fomos feitos para louvor e glória do nome dele. Então nós caminhamos com ele em adoração, mesmo nessa terra. Estamos aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Então ele dizia aos seus discípulos, acerca daqueles que seguem a Jesus, se o seu interesse é vir comigo para ser próspero, então já digo para você, o Senhor não tem nem lugar para descansar. Se ele não tem casa, o que significa para você? Se ele não tem casa, o que significa para você? Você também não tem. Amém? Mas quando você olha para o povo de Israel no deserto, a Bíblia diz assim que não faltou tenda, não faltou casa, não faltou água, não faltou alimento, não faltou veste, não faltou sandália, não faltou nada que eles precisavam. Amém? Então, a escolha que nós fazemos por servir a Cristo não é meramente prosperidade ou financeira, mas é, primeiro, que nós estávamos acabados para a sociedade, que ninguém mais olhava para nós como nós éramos, não tínhamos mais valor nenhum para a sociedade. Com isso, Deus foi ali, nos abraçou e nos deu o devido valor. E viu em nós aquilo que ninguém conseguiu ver. Você olha para mim, eu olho para você, eu não consigo ver o seu brilho. Mas para Jesus, você brilha como uma pedra preciosa. Você vale mais do que ouro e prata no mundo inteiro. Então nós não conseguimos ver, mas o céu vê, o céu enxerga, Deus vê e o diabo também vê isso. Louvado seja Deus. Então nós não éramos mais nada, mas Deus fez com que fôssemos alguma coisa. Ele nos tornou úteis para a sua obra. Então ele diz, agora daqui para frente, você vai e diga quem foi que te salvou. O Evangelho é isso. A novidade do Evangelho é a gente ver aquele que estava caído na sarjeta, levantado para a glória de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é o pastor encostar com um carro da hora, e não. O Evangelho é ver uma vida aceitando Jesus. Isso é o Evangelho. Amém? Então é nisso que nós devemos nos apegar. Senhor, quando chegamos aqui, nós não viemos porque temos tem riqueza aqui. Alguém aqui veio por causa de riqueza? Não, por que nós viemos? Por causa de Deus. Por causa de Deus. Se fosse para riqueza, nós estávamos no Alphaville. Amém? E quando a gente vai no Alphaville, o que a gente vai fazer lá? A gente vai lá no banco, pegar o dinheiro que a gente tem lá? O que a gente vai ver? Vai ver o carro dos outros, a casa dos outros, a vida dos outros, as coisas bonitas dos outros, tudo dos outros. E quando a gente sai de lá e vem para cá, a gente olha e fala assim, qual é a primeira coisa que você faz quando você vem de carro, sai da Castelo e entra na ponte para Carapicuíba? Alguns pelo cheiro, estava dormindo, mas pelo cheiro do Tietê, quando atravessa, chegamos. Outro que ficou muito tempo longe, mas nós estávamos com saudade desse cheiro. Então a gente só vai para o outro lado só para ver o que os outros têm.
Muitos para a glória de Deus, que Deus abriu a porta para trabalhar lá do outro lado, quando vai, vem para cá. Vamos colocar assim, essa é a nossa realidade. Nós não vamos viver sonhando, nós vamos viver de realidade. Amém? Nós não podemos dar um passo maior daquilo que a gente pode. Porque tem alguém aí querendo sugar toda a sua energia, querendo sugar toda a sua área financeira. Tem um devorador para destruir a sua área financeira. Amém? Ele quer tirar o seu dinheiro através da conta de luz, da conta de água, do aluguel, ele quer tirar tudo. O que ele puder fazer, ele faz para destruir você, deixar você amígdala. E quando a gente fala isso, fala assim, e no caso do pastor, é minar os seus recursos, é minar as ofertas, minar os dízimos, minar o carro, para não deixar fazer. Então, quando você orar pelo pastor, ore por tudo, para que Deus continue dando a ele fortaleza, graça, para alcançar os objetivos que Deus estabeleceu. Porque eu posso dizer para você, esse pastor não caminha com Cristo por interesse. Amém? Uma vez uma irmã lá em cima disse para ele, pastor, eu conheço um pastor que se ele vier aqui, ele vai arrancar todas as moedas do bolso do povo. Eu não preciso disso, não. Muito obrigado. Meus irmãos já não vêm nem com bolsa. As pessoas nem vêm para a igreja com medo do que o pastor fala sobre dízimo e oferta. E às vezes a gente vê a igreja, quando a igreja ficava cheia, nossa, agora vai ser a grande oportunidade do pastor arrancar dinheiro do povo. Nossa, nem isso eu fazia. Mas tem muitos lugares que fazem. Então, ninguém vem para cá por interesse. Amém? Muito pelo contrário. Viemos aqui para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Amém? Ontem a Bruna mandou mensagem para a pastora falando, não vou poder ir por causa do menino da doença e tal. Aí eu olhei assim, virei para a Né e falei assim, e será que a Vilma dormiu? E se a Vilma não dormiu, ela vai mandar mensagem dizendo que não vai poder descer. Isso aí foi eu que falei. Aí a pastora falou assim, mas tem a dizer. Se tem a dizer, ainda não. Amém? Agora, estamos no lucro. Uma Vilma veio. A Gislene veio, louvado seja Deus por isso. Mas não é o interesse. Nós não temos aqui interesse financeiro. Nosso interesse é que você fique bem. O nosso interesse há anos nesse lugar nunca foi financeiro. Sempre foi fazer com que as pessoas conhecessem a Cristo e caminhassem com Cristo. Mas infelizmente nem todo mundo entendeu. Não é? Eu posso dizer uma coisa para vocês assim que eu tenho observado, acho que foi a irmã Vilma que postou uma foto do trabalho da igreja, acho que foi em 2019, da IBF. Eu vi o rosto de todo mundo. Eu olhei assim, e se você olhar o rosto de cada um hoje, não tem nada a ver com aquela foto. O rosto, o semblante de cada um. Mudou muita coisa. E o que eu quero dizer com isso? Fala, será mesmo que era para as pessoas saírem daqui? Porque se até o semblante mudou. Eu olhei assim e falei, mas não tem nada a ver, isso é coisa da minha cabeça. Mas às vezes na vida nós damos passos errados e temos muita vergonha de consertar o passo que demos. E aí nós não retornamos por causa da vergonha. Amém? Mas que Deus conceda graça, entendimento, prosperidade a cada um, para que um dia tenham o reconhecimento. Amém? Em nome de Jesus. Que nós
permanecemos. Às vezes no efeito sanfona, às vezes engorda, às vezes emagrece, às vezes engorda, às vezes emagrece. Vai entender isso, né? Mas é para a glória de Deus. Então, às vezes nós fica sem comer e engorda. Começa a comer e emagrece. Vai entender. Aí o sistema nervoso deixa a gente assim. Bem? Vamos lá, verso 59. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai, anuncia o reino de Deus. Eu posso dizer que eu vi esse exemplo na minha família, na vida do meu pai, esse exemplo aqui. Quando esse homem disse: Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. O que significa você cuidar daquilo que está morto? Significa mais ou menos o que Marta gostava de fazer. O que Marta gostava de fazer? Cuidar da casa. Ela cuidava das coisas. Isso era o que ela gostava de fazer e o que ela fazia muito bem. Só que Maria, quando ela via Jesus, ela não queria essa segunda parte, ela queria Jesus. Então, Marta cuidava daquilo que estava morto. Marta cuidava daquilo que não dava para ela, aquilo que ela buscava. Mas Maria já buscava aquilo que agregava e aumentava e abençoava o seu coração. Então muitas coisas a gente fala assim: vamos cuidar daquilo que é vida material. Vamos cuidar da vida material. Olha a vida material, olha a vida material, olha a vida material, olha a vida material. E esquecemos da parte espiritual. E nós não zelamos do espiritual como zelamos daquilo que é material. A pastora falou sobre a imunidade. A imunidade nada mais é do que a falta de vitaminas necessárias para o organismo funcionar. Então ela baixa a imunidade. Para você ter uma ideia, o nosso organismo, ele possui 2 vírus que ficam alojados na medula, próximo da medula, vamos dizer assim, ó, acho que ele fica assim. Aqui é a imunidade. Ele está aqui, assim, ele só está esperando baixar. Quando abaixa, ele entra. E quando ele entra na medula. E a medula é o que comanda tudo na sua vida, na sua coluna. Então, se ele conseguir entrar, aí entra a meningite viral. Essa meningite viral é que vai paralisando todo o corpo, começando da cabeça, deixando cego. Depois não consegue mais movimentar os braços, não consegue mais movimentar as pernas, e a pessoa vai minguando e morre. Se nós trazemos isso para o mundo espiritual, o diabo está ali, ó, buscando uma brecha para quem possa tragar. Então nós cuidamos muito daquilo que é material e deixamos de lado o espiritual. E a área que nós mais alimentarmos, essa é aquela que mais vai se manifestar. Se da sua boca, do seu coração, está cheio de ira, são só palavras torpes que sairão dos seus lábios. Uma vez a Lídia brincando em casa falou assim: mas eu vou falar uma palavra torpe hoje, pai. Eu falei: pode falar, torpe. A gente sabe o que significa a palavra torpe, né? Mas a gente não alimenta, se a gente não se alimenta da palavra de Deus, o que vai sair dos nossos lábios são só coisas do mundo. Então a nossa área precisa estar regulada, temperada, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós temos equilíbrio, nós temos que estar equilibrados no Senhor. Nós vamos lá, almoçamos, tomamos quem toma café, no café ele almoça. Tem alguém aqui que almoça no café da manhã? Tem alguém aqui que toma café no almoço?
Porque às vezes ela não consegue nem almoçar, nem jantar. Então, chega uma hora você fala, agora é minha janta, 6 horas da manhã. Mas é um caso à parte. Mas ninguém, quase ninguém faz isso. Alguém pega o jantar. Eu gostei disso, meu pastor. Hã? Gostei muito disso. Não gostou? Gostei. Gostou? Então, agora para ela é uma luta. Enquanto para a irmã está sendo 2, para ela é a primeira. Então ajuda ela para poder tomar. Eu vou lavar café. Ajuda ela, ô Vilma, chega, eu vim aqui fazer um café para você. Não, mas eu gosto do café dela, pastor. Eu sei, entende. Meu café já era na garrafa, mas não é igual. Então, pois é. Mas então, leva o pão, sei lá, faz alguma coisa. Faz um bolo, né? Faz uma torta, daquela com tomate em cima, aquela coisa bem gostosa. E leva. Chega, ó, Vilma, hoje eu vim para te abençoar e te ajudar. Hoje eu vim para comer com você. Hoje eu vim te deixar gorda. Não, mas tudo bem. Eu vim te deixar gorda. Não, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Amém? Deus está trabalhando. Então nós não mudamos a ordem, muitas vezes, das coisas que nós fazemos. Café é café, almoço é almoço, jantar é jantar, aquele cafezinho da tarde, depois vem o cafezinho da madrugada, depois a gente levanta para abrir geladeira, porque nunca está satisfeito com nada. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio para a gente viver. E no Senhor, o que é espiritual, a gente precisa fazer isso também. A gente precisa se alimentar espiritualmente. Isso que a irmã disse hoje, eu fiquei ansiosa para vir para a igreja, queria que tivesse culto todo dia e tal. Aí eu posso dizer para a irmã, mas nós já fizemos isso. Mas eu não estava. Então agora, a irmã ora por nós, para a gente, o carro está bom, porque quando tudo estiver normal, as coisas vão entrar ao normal. Mas enquanto isso, a irmã busca, porque é isso que vai te dar o crescimento. O crescimento que Deus me deu não foi o fato de eu estar junto do pastor, foi o fato do processo que ele me fez passar, que eu tive que me humilhar diante dele, eu tive que orar, eu tive que aprender a orar, eu tive que aprender a ler a Bíblia, eu tive que aprender a escolher hino, eu tive que aprender a cantar, eu tive que aprender um monte de coisa. Porque Deus estava trabalhando na minha vida, na minha estrutura, e era eu que precisava desse processo. O pastor já tinha passado. E para mim, o que ele me ensinou foi, é assim que você começa um ministério da viga, da sapata até o teto. O que ele me ensinou foi ser pastor. A única coisa que ele me ensinou foi ser pastor. Porque as instruções que ele me dava, que pincelava, que eu observava a vida dele, eram esses os exemplos. Então toda vez que hoje acontece alguma coisa, eu lembro de algumas coisas dele. O agir dele, a maneira dele. Não consigo fazer nem 10% do que ele fez. Ele construiu 10 igrejas. E não deixaram ele com nenhuma. Ele morreu tocando numa banda lá na Presbiteriana de Carapicuíba. Quando era uma igreja para ele comandar assim até o fim da sua vida. Mas ele fazia tudo aquilo que era a vontade de Deus. E Deus honrou a vida dele. Deus depois honrou a sua esposa que ficou. E hoje Deus honra os seus filhos. Porque a bênção vai passando de geração para geração também. Deus vai visitando as gerações e abençoando com bênção tudo aquilo que ele fez. Amém? Então, quando ele fala assim para cuidar, deixa os mortos, sepultar os seus mortos, deixa as coisas que não têm valor e segue aquilo que realmente tem valor. É a mesma coisa. Se você tivesse que pagar para você ficar bem hoje, quanto você pagaria?
valor disso? Não, estou dizendo, mas qual o valor? Quanto seria isso? Por exemplo, se o Senhor Jesus Cristo classifica eu e você como o ser mais valoroso do que ouro e prata, quanto é que a gente pagaria para ficar bem nesse valor? Se Jesus já te deu todo o valor, Ele já te deu todo o valor, quanto é que você pagaria para ficar bem como Ele deixa? Não tem dinheiro também nesse mundo que pagaria. Então, uma ótima notícia é que tudo isso é de graça. E pela graça. Não é fruto do nosso merecimento, mas é fruto do seu amor por nós. E não é por coisas, mas é por aquilo que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. É o prazer dEle transformar o nosso ser. É o prazer dEle te deixar bem. É o prazer dEle te deixar curado. É o prazer dEle manifestar sobre a sua vida o seu poder, sobre a sua família, libertar, transformar, trazer um novo ânimo dentro da sua casa. É prazer do Senhor fazer isso. E é isso que Ele vai realizar sobre a sua vida. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Esse daqui é mais ou menos eu. Porque se eu tivesse que viajar, eu louvo a Deus pelo ministério que Deus me deu, que é local, não é para viajar. Porque se eu tivesse que viajar, eu ia sofrer muito. Muito, muito, muito. Por isso esse daqui disse: Senhor, deixa eu primeiro ir lá em casa despedir, porque está apegado às coisas da família. Está apegado à família, está apegado às filhas, está apegado a todo mundo, então ele não quer largar isso. Então eu não vou, mas aí o Senhor traz uma palavra para mim e para você, que é para a gente não olhar para isso e seguir a Ele. Amém? Quando ele diz assim, Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Quando é ninguém, ninguém é ninguém. Se você olhou para Jesus e você colocou a mão nesse arado, como nós colocamos, nós não podemos mais olhar para trás. Nós não podemos mais sentar e nos dar ao luxo de dizer assim: não quero mais. Não podemos nos dar ao luxo de fazer isso. Não podemos nos dar ao luxo de dizer assim: nós não vamos mais para o culto. Nós, pelo menos, não conseguimos fazer isso. Nós não podemos mais olhar para trás. Porque o que o Senhor Jesus Cristo já fez, está feito. E daqui para frente, tem mais coisas para serem feitas. Ainda tem pessoas que precisam de Jesus. Ainda tem pessoas que precisam de você, precisam de nós. Então ele diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto. Então nós não podemos voltar para trás todas as vezes, todas as semanas, todos os dias. É como nós temos a oportunidade de viver um novo domingo. 28 de julho é só esse. De 2024 é só esse. Então, no outro domingo já é 4 de agosto, se não me falha a memória. 4 de agosto. Entramos no novo mês do ano. Aí você olha assim e fala: é a mesma oportunidade de hoje? Não, a oportunidade de hoje é hoje. Então o povo de Israel, por que eles pediam perdão uma vez por ano? Porque era uma vez por ano que se oferecia a festa, que se oferecia o sacrifício pelo pecado. Então uma vez por ano se pedia perdão. Depois começou a baixar uma vez por mês. Depois uma vez por dia. E depois uma vez cada hora. E depois a gente vai andando e a gente vai caminhando e a gente vai observando que quando a gente se arrepende, a gente promete que não vai fazer de novo. E quantas vezes a gente pede perdão pelo mesmo erro? Por quê? Porque nós fizemos exatamente o que nós prometemos que não iríamos fazer.
Por que acontece isso com a gente? Porque o nosso vaso não está cheio. Precisamos preenchê-lo com o óleo precioso da unção. Precisa transbordar. Porque se transbordar, não vai ter margem para brecha. Enquanto o nosso corpo, o nosso coração estiver cheio da presença de Deus, não haverá margem para o diabo se manifestar. Vai manifestar nos outros que não têm a mesma margem que você, mas encha esse vaso. Amém? Então vamos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor amado, por esta manhã na tua presença. Obrigado pelo teu agir, pela manifestação do seu poder. E eu oro, Senhor amado, por todos aqueles, Senhor amado, que foram abordados aqui nesta manhã. As famílias que foram abordadas, ó. As famílias que necessitam da tua manifestação. Aqueles que carecem, Senhor amado, pela tua presença. Aqueles que precisam, Senhor amado, do teu agir. Famílias, Senhor amado, que foram destruídas. Nós não podemos que vão ser destruídas, podemos dizer que já estão destruídas. Pai amado, a vida das crianças que anseiam, Pai amado, e necessitam da tua mão poderosa. Eu rogo a ti, Senhor amado, nesta manhã, Pai, pela vida, Senhor amado, daqueles que precisam de cura, que precisam de libertação, de transformação. Pai amado, eu clamo a ti que o Senhor vá ao encontro de cada um deles, ó Pai. Senhor amado, vai curando, vai sarando, vai libertando, vai transformando. Senhor amado, aquele que é seu, aquele que está nos seus caminhos, manifesta o seu poder com cura. Pai amado, aquele que se desviou dos teus caminhos, ó Pai, traga ele para a tua presença. Glorifica o teu nome sobre a sua vida. Pai amado, ensina a consertar os seus erros. Em nome de Jesus Cristo. Manifesta, Senhor amado, sobre eles o teu poder, Pai, e a tua graça e a tua glória, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foram eles que erraram, assim como nós erramos, mas o Senhor entrou na nossa vida e mudou a nossa sorte. Eu clamo a ti, Pai amado, entra nessas famílias e muda a sua sorte para a glória e o louvor do teu nome. É o que eu te peço, Senhor amado, nesta manhã. Aonde eles estiverem, Senhor amado, a mãe que estiver chorando no travesseiro, o pai que estiver trancado no banheiro, Senhor amado, chorando. As crianças, Senhor amado, que estiverem em desespero dentro dos seus lares. Pai amado, eu clamo a ti, ó Deus, pelo teu poder, Pai. Dá ordem aos teus anjos a respeito deles, Pai. Senhor amado, a entrar com a tua providência, a manifestar a tua graça e a tua glória, a estender a tua mão sobre cada família, Pai. E o teu nome, somente o teu nome ser glorificado. É o que eu te peço, Senhor amado, nesta manhã, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com a igreja de Jesus Cristo aqui reunida. E todos os irmãos digam amém. Amém. É encerrado em nome de Jesus.